Então, como eu já falei, aquela expressão que a gente obteve para a amplitude das oscilações forçadas vão dar origem ao fenômeno que nós chamamos de ressonância. E você já está vendo claramente o que ele significa. Se eu tenho a frequência de forçamento próxima da frequência natural de oscilação do sistema, as amplitudes com que o sistema oscila, a amplitude com que ele oscila vai crescer. Né? Ela cresceria indefinidamente se não houvesse nenhuma dissipação. Como tem dissipação, ela não oscila indefinidamente. Nós temos algumas aplicações interessantes desse fenômeno. Uma das que é mais comum na nossa vida cotidiana é o que acontece quando nós sintonizamos uma estação de rádio. O circuito sintonizador de uma estação de rádio é um circuito parecido com o RLC que eu desenhei para você agora há pouco. Na hora que você mexe o seu botão de sintonia, o que você está fazendo é mexendo na capacitância de um capacitor que está lá dentro. Quando você mexe nessa capacitância, você altera a frequência natural de oscilação do circuito RLC. Lembra que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 sobre LC, né? Se eu mexo no C, eu mexo na frequência natural. Portanto, eu altero a frequência natural de oscilação do circuito interno do rádio. O rádio tem uma antena. Essa antena está captando ondas eletromagnéticas emitidas por um conjunto enorme de emissores. Em particular, da extinta rádio MPB-FM, 90,3 MHz, que pena, né? Não existe mais. Era a minha favorita. E era a que eu sempre usava como exemplo, né? Então, o que eu faço quando eu sintonizo lá, quando eu sintonizava no passado a rádio MPB, eu modificava lá o capacitor de maneira que a frequência natural de oscilação dele resultasse ser 90,3. Ora, ao mesmo tempo, a antena do rádio está recebendo oscilações eletromagnéticas numa gama enorme de frequências. Só que, por causa do fenômeno da ressonância, as únicas frequências que vão resultar numa corrente amplificada dentro do meu rádio são aquelas que estão próximas da frequência natural. Aquelas que fazem com que, nesse denominador, essa diferença seja o menor possível. Em particular, se ômega é exatamente igual a ômega zero, né? Então, se eu estou sintonizando, lembre que sintonizar o rádio é mexer no ômega zero, né? No meu exemplo aqui, o ômega é o 90,3 lá, convertido para a frequência angular, né? Então, eu estou mexendo no ômega zero. Quando eu mexo no ômega zero de tal maneira que isso aqui dê zero, a minha amplitude alcança... Eu estou apontando para o lugar errado, né? A minha amplitude alcança o valor máximo. É esse valor máximo que vai fazer com que eu ouça só a MPB-FM e não as outras. Bianca? Se você botasse, por exemplo, 90,2, você escutava ela só com chiadinho. Se escuta ela com chiadinho porque você está ouvindo, na verdade, restos de outras frequências, de outras frequências captadas, né? E você ainda não deu a amplitude do seu circuito RLC o máximo que ela pode ter, né? Você ainda está com esse ômega zero quadrado menos ômega quadrado diferente de zero. Quando ele é igual a zero, olha só, você tem aqui o máximo que essa amplitude pode alcançar e todas as outras frequências comparadas com essa vão ter uma amplitude muito pequena, portanto não vão ser mais audíveis por você. Isto que é a ressonância, né? Então eu posso pensar na ressonância de duas formas diferentes. Uma, aquela que eu acabei de mencionar, que é quando eu mexo no ômega zero e eu estou querendo escutar a rádio que tem um ômega bem definido. Outra forma é quando eu não mexo no ômega zero e eu vario a frequência do forçamento. Né? Quando eu vario a frequência... Outra vez, a gente vai ter um máximo quando essas duas estiverem muito próximas. Mas agora, se eu estou variando o ômega, eu estou variando essa parte aqui também, ó. Não é verdade? Então, aqui tem uma pequena diferença entre um exercício e o outro. Num exercício, o ômega está fixado, meus 90,3, e eu estou variando o ômega zero. Então, eu só preciso olhar para essa parcela. Estou sempre apontando a equação errada, né? Eu só preciso olhar para essa parcela aqui. Mas se ao contrário, eu deixei o meu ômega zero fixo e eu estou variando o ômega, então aqui eu tenho que olhar para essas duas contribuições.
porque isso aqui também vai influenciar na amplitude. Então, nós temos essas duas situações, né? Assim, fixo ômega e vario ômega zero. Ou então, eu fixo ômega zero e vario o ômega. Tem uma lenda popular, né, entre os professores de física, que é a lenda relativa à queda da ponte de Tacoma. Já ouviram falar nisso? Pois é, a ponte de Tacoma era uma ponte no estado de Washington e ela era em cima de um desfiladeiro por onde corriam correntes de vento muito intensas. E aí essas correntes de vento, claro, a estrutura da ponte, uma vez construída a ponte, aquela estrutura tem um ômega zero fixo. É a frequência natural de oscilação dela. Quando os ventos começaram a oscilar, portanto, o ômega zero estava fixo. Quando os ventos começaram a oscilar de tal maneira que o ômega deles começou a ficar perto do ômega zero, a amplitude, estou apontando certo agora, a amplitude das oscilações começaram a aumentar, né, e chegaram a um ponto de rompimento da estrutura. Não apenas rompeu o limite elástico, mas rompeu o limite de rigidez da estrutura. Né? Há uma discussão que dura anos a respeito da real importância desse fenômeno para a queda da ponte de Tacoma. Essa lenda repercute no exército, em todos os exércitos. Né? Quando você está marchando e você vai atravessar uma ponte, né, o sargento lá manda, ó, como é que é? Fora de forma. Como é que é? Tem um termo que eles usam lá para dizer que não é em cadência, porque todo mundo está marchando em cadência, né? Sem cadência. Sem cadência significa que cada um vai no seu passo. Por que isso? Porque a lenda é a seguinte, se eu estou em cadência, então eu estou com a frequência de batida no chão está definida pelo andar do pelotão. E se por acaso essa frequência coincidir com a frequência natural da ponte, pode haver uma catástrofe, né? Em tese é possível, mas as frequências naturais de oscilação de estruturas rígidas são, em geral, frequências muito altas. E o cara teria que estar marchando acelerado. Eu não sei nem avaliar se isso é de fato possível, mas essa lenda é uma lenda tão comum que todos os exércitos do mundo fazem isso, não é só o brasileiro. Né? Então, não adianta nem culpar só os brasileiros por causa disso. Então, esse fenômeno da ressonância ele pode ser expresso por um gráfico, no caso em que eu vou fixar, deixa eu ver quem é que eu vou fixar aqui. Aqui eu vou representar a amplitude ao quadrado e eu vou representar aqui ômega zero. Então, eu estou no caso onde eu estou fixando ômega e variando o ômega zero, que é o caso mais simples de analisar, porque, como eu já disse, eu fixar o ômega significa que essa parcela está fixa, eu estou olhando só para cá, né? Só isso aqui que está mudando. E aí, quando você faz o gráfico dessa função, aqui para um determinado valor, então eu tenho um ômega fixo, estou variando o ômega zero, essa função vai ter uma cara assim. Claro, essa amplitude, estou representando aqui a amplitude ao quadrado, que é exatamente aquela função ali, né? Eu deveria ter escrito isso desde o começo, porque certamente, Mateus, eu teria me enganado menos. Né? Aquilo ali, isso aqui nada mais é do que o gráfico daquela função ali. Essa função tem um nome, né? Na literatura de física, a gente chama isso aqui de uma lorentziana. Função de Lorentz. Hã? Parece o gráfico da gaussiana, mas não é, veja só, não é o gráfico da gaussiana. Ele tem uma semelhança de fato no sentido de que ele tem um pico bem pronunciado e tanto mais pronunciado quanto menor for esse termo, né? Porque aí isso aqui cresce muito quando o ômega zero fica igual a ômega, né? Claro que eu poderia fazer um gráfico equivalente a esse no outro caso, onde eu fixo o ômega e vario, onde eu fixo o ômega zero e vario o ômega. Aqui eu teria o ômega, aqui teria o ômega zero e teria uma função parecida com essa. Nesses dois casos, de fato, os máximos acontecem em posições ligeiramente diferentes. É isso que eu queria mostrar. Então, nesse primeiro caso aqui, ômega fixo e ômega zero variável, a gente está olhando lá para o A quadrado, certo, Mateus? Então,
O ômega está fixo, está claro que aquele denominador que está no A quadrado, o valor mínimo que ele vai ter vai ser quando o ômega zero for igual ao ômega, tá certo? Porque o ômega não está mudando. Então, o máximo da amplitude corresponde à situação na qual o ômega zero é igual ao ômega. Ok? É o que eu representei aqui. Agora, nesse segundo caso, quando eu fixar o ômega zero e fizer o ômega variar, aí o máximo não vai ser exatamente no mesmo lugar. Quer ver? Eu vou chamar aquele denominador ali de um f de ômega. E ele é... Eu estou variando o ômega. Eu quero encontrar qual é o valor de ômega que faz com que a amplitude seja máxima. Equivale a dizer qual é o valor de ômega que faz esta função ser mínima. Verdade? Ela é o denominador. Estão me acompanhando? Então, para descobrir o mínimo dessa função, eu uso as técnicas que você aprendeu lá no seu cálculo 1. Né? Eu vou derivar, encontrar f' de ômega. Como é que eu faço essa derivada aqui? Isso, 2 vezes ômega zero quadrado menos ômega quadrado, regra da cadeia, vezes o que está, a derivada do que está lá dentro, dá menos 2 ômega, mais, agora a derivada desse segundo termo, que vai dar 8 beta quadrado ômega. E eu quero encontrar qual é o ômega que torna isso aqui nulo. Observe que tem um ômega que multiplica todo mundo. Claro que a solução ômega igual a zero não me interessa. Isso aqui de fato faz com que essa derivada seja nula, mas não tem significado físico para nós aqui. Então, eu vou ter menos 4 ômega zero quadrado menos ômega quadrado, que foi o que sobrou desse termo, né? Mais 8 beta 2 igual a zero. Já veja de cara que a solução não é ômega igual a ômega zero, não é? Vamos ver, vamos encontrá-la. Então aqui eu tenho ômega quadrado. E eu vou passar tudo que não é ômega para o outro lado, tá? Aqui eu tenho um menos ômega zero quadrado, vai positivo para o outro lado. Menos 8 beta 2. Desculpe, menos 2 beta 2. Que eu dividi tudo por 4. Então, o ômega vai ser a raiz quadrada de ômega zero quadrado menos 2 beta 2. Veja então que o ômega que produz a amplitude máxima não é exatamente igual ao ômega zero. É um pouquinho antes do ômega zero, né? Um pouquinho menor. Para deixar isso ainda mais claro, eu vou fatorar o ômega zero quadrado. Isso aqui, então, vai ficar assim, ó. Quando eu fatoro o ômega zero quadrado, eu posso tirar ele fora dessa raiz. Vai ficar ômega zero que multiplica uma certa quantidade, que é 1 menos 2 vezes beta 2 sobre ômega zero ao quadrado. Deixando claro, então, que a frequência de ressonância para este caso, em que o ômega zero é fixo e o ômega está variando, não é exatamente igual ao ômega zero, né? A gente pode tentar olhar o que acontece se beta sobre ômega zero é pequeno. Vamos ter uma aproximação para esse caso, não é? Então, se beta sobre ômega zero é o que eu diria, quando beta é pequeno. E beta pequeno significa que eu tenho que comparar beta com alguma coisa que tenha a mesma dimensão que ele, característica do sistema. Uma grandeza adimensional para a qual eu possa comparar com a unidade, né? Então, se beta sobre ômega zero é muito menor que 1, esse ômega vai ser aproximadamente igual a quê mesmo, hein? Eu vou obter a aproximação de primeira ordem. Como é que eu construo essa aproximação? Isso que está aqui, talvez você prefira olhar assim. Isso aqui é 1 menos 2 beta 2 sobre ômega zero ao quadrado, elevado a meio. 1 mais x elevado a n. Quando x é muito pequeno, é aproximadamente igual a quê?
1 menos meio de 2 beta quadrado sobre ômega zero ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1 menos... Esse meio vai matar o 2, né? Vai ficar beta quadrado sobre ômega zero ao quadrado, não é isso? Essa é a aproximação de ordem mais baixa que eu posso ter, né? Sem ser a aproximação trivial, que essa não me interessa. Assim como V de t, quando t é pequeno, não é V de zero. V de zero é quando t é o limite quando t vai a zero. Limite quando t vai a zero não é a mesma coisa que t pequeno. Ainda posso fazer alguma coisa com isso? Olha só que interessante. Aqui eu posso separar isso aqui é um produto notável também. Isso aqui é 1 mais beta sobre ômega zero, 1 menos beta sobre ômega zero, não é isso? Então, eu posso, por exemplo, escrever essa solução assim, ó. Eu vou botar esse ômega zero para dentro num desses termos, para ficar ômega zero mais beta, que multiplica 1 menos beta sobre ômega zero. Assim, mas por que você botou o ômega zero para dentro nesse e não no outro? Tá bom, eu posso botar no outro também. Se eu puser no outro, eu vou ter ômega zero menos beta, que multiplica 1 mais beta sobre ômega zero. Deixa eu ver se eu leio o que está escrito aqui. O que eu estou dizendo é que o ômega, ele é ômega zero mais beta, tá certo? Em primeira aproximação, porque como beta sobre ômega zero é menor do que 1, agora eu posso jogar esse cara fora. E aqui aparece o ômega zero menos beta. Opa, é mais beta ou menos beta? É porque o mais beta está multiplicado por um número que é menor do que 1. E o menos beta está multiplicado por um número que é maior do que 1. Tá certo? Então, isso não nos diz imediatamente se eu estou de um lado ou de outro. Esse aqui, na verdade, está me dizendo que é ômega zero multiplicado por algo que é menor do que 1. Então, a frequência de ressonância é abaixo do ômega zero. Tá? Então, significa que o gráfico que eu vou construir, quando eu fixo o ômega zero e vario o ômega, vai ter uma cara parecida com essa, só que essa frequência aqui não é ômega zero, ela é ômega zero, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos 2 beta 2 sobre ômega zero ao quadrado, e o ômega zero está um pouquinho para frente disso.